Eu recebi um vídeo de um senhor já bem idoso comentando sobre um milagre de Jesus. Ele falava sobre o primeiro milagre que Jesus realizou, aquele que aconteceu em uma festa de casamento, quando Jesus transformou água em vinho. Talvez você já tenha ouvido essa história muitas vezes. É um milagre muito conhecido, muito comentado, até porque é o primeiro milagre de Jesus, então naturalmente chama a atenção. Mas o que esse senhor disse me marcou profundamente. Ele falou que, se pudesse escolher um dos milagres de Jesus como o mais extraordinário, seria justamente esse. E aquilo me surpreendeu, porque, normalmente, a gente pensa logo em milagres como a ressurreição de Lázaro, a cura da mulher do fluxo de sangue, milagres visivelmente grandiosos, envolvendo cura, vida sendo restaurada. Mas aquele senhor disse algo simples e profundo. Naquele milagre, Jesus não tinha um ingrediente principal. Não havia uvas, não havia matéria-prima, e mesmo assim, o milagre aconteceu. Isso ficou guardado no meu coração. Então eu quero voltar com você para o texto bíblico, em João capítulo 2, onde essa história é narrada. Ali diz que houve um casamento em Caná da Galileia. Jesus foi convidado, seus discípulos estavam ali, e em determinado momento o vinho acabou. Naquela cultura, isso não era apenas um detalhe, era algo constrangedor. Representava falta, vergonha, algo que não deveria acontecer. E Maria, mãe de Jesus, percebe isso e leva a situação até ele. Jesus responde que ainda não era chegada a sua hora. Mesmo assim, Maria diz algo muito importante aos serventes: façam tudo o que ele mandar. Havia ali 6 potes de pedra, usados para purificação. Jesus não pediu uvas, não pediu vinho, pediu água. Pediu algo simples, comum, básico. E os serventes obedeceram. Encheram os potes completamente. E então, algo extraordinário acontece. Aquela água se transforma em vinho. Um vinho tão bom que o responsável pela festa se surpreende, dizendo que normalmente o melhor vinho é servido no início, mas naquele caso, o melhor foi guardado para o final. Esse detalhe é importante, porque não foi apenas vinho, foi vinho excelente. E quando eu fiquei pensando nisso, esse milagre começou a conversar com outro texto da Bíblia, em Colossenses capítulo 1. Ali diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, que tudo foi criado por meio dele e para ele, que ele é antes de todas as coisas e que nele tudo subsiste. A palavra subsistir significa sustentar, manter, prover. Tudo encontra sentido, existência e continuidade em Cristo. Jesus não precisou de uvas para fazer vinho porque ele é a fonte. Ele é o Criador. Ele é suficiente em si mesmo. Tudo subsiste nele. E quando eu trago isso para a nossa vida, isso muda muita coisa. Porque quantas vezes nós olhamos para a nossa realidade e pensamos: eu não tenho o ingrediente principal. Falta capacidade, falta recurso, falta força, falta preparo, falta tempo, falta dinheiro, falta ajuda. Quantas vezes a gente olha para um sonho, para um chamado, para uma responsabilidade e pensa: não tem como. E talvez, humanamente falando, realmente não tenha. Assim como humanamente não havia como fazer vinho sem uvas. Mas essa história nos ensina algo muito libertador. O ingrediente principal nunca foram as uvas. O ingrediente principal era Jesus. O que possibilitou o milagre não foi aquilo que estava disponível, mas quem estava presente. Isso muda completamente a forma como a gente olha para a vida. Porque muitas vezes nós gastamos energia tentando conseguir os ingredientes certos, quando o mais importante é garantir a presença certa. Jesus não precisa que tudo esteja perfeito. Ele não precisa que você tenha tudo organizado. Ele não precisa que você se sinta capaz. Ele precisa estar presente. Ele precisa ser o centro. E isso nos leva a algo muito prático: relacionamento.
permanecer em Cristo, estar perto dele, alimentar essa relação, buscar a presença dele mais do que soluções imediatas. Jesus é suficiente. Ele é a fonte. Ele é aquele que sustenta todas as coisas. E quando ele está presente, aquilo que parece insuficiente se torna suficiente. Talvez você esteja vivendo um momento em que o vinho acabou. Acabou a força, acabou a esperança, acabou a paciência, acabou a clareza. E você olha para o que tem e pensa, eu só tenho água. E Jesus diz, isso é suficiente. Traga o que você tem, traga a água, traga o pouco, traga o simples. Eu faço o resto. Isso não significa que a caminhada será sempre fácil, mas significa que você não precisa carregar o peso de achar que tudo depende de você. Não depende. Tudo subsiste em Cristo. Isso me lembra também aquela promessa de que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não é força que vem do nada, é força que vem da permanência, da confiança, do descanso nele. Pensando na vida prática, em desafios reais como maternidade, trabalho, decisões, responsabilidades, quantas vezes a gente se pergunta, como eu vou dar conta? E o Senhor responde, permaneça em mim, eu sou o suficiente. Às vezes Ele capacita, às vezes Ele envia pessoas, às vezes Ele traz uma palavra, uma conversa, uma nova perspectiva. Às vezes Ele apenas sustenta. E tudo isso aponta para a mesma verdade, buscar primeiro o reino de Deus. Colocar Cristo no centro, não os recursos, não os resultados, não as garantias, mas Cristo. Porque quando Cristo está no trono, as demais coisas encontram lugar. Ele é o mais interessado em cumprir os propósitos que Ele mesmo colocou no nosso coração. Talvez hoje você esteja olhando para a sua vida e pensando que não tem o necessário. Mas essa história nos lembra que Jesus não precisa do ingrediente principal segundo a lógica humana. Ele é o ingrediente principal. Onde Ele está, a provisão. Onde Ele está, a transformação. Onde Ele está, até a água se torna vinho. Que essa verdade descanse no seu coração. Que você não coloque sua confiança no que falta, mas em quem está presente. Porque Jesus continua sendo suficiente, ontem, hoje e para sempre.